No PodSeg de hoje, vamos estar falando sobre um assunto bem polêmico, sobre a relação entre LTCAT e o laudo de insalubridade e periculosidade. Então, para você que é profissional e que tem dúvida entre a relação desses dois documentos, nós trouxemos aqui hoje o Rubens, que é esse convidado especial, que vai estar se apresentando agora para vocês conhecerem um pouquinho sobre ele também. Olá, gente. Satisfação imensa estar com vocês. Tudo bem, Gilson? Eu vim aqui conversar com vocês hoje a respeito do laudo de insalubridade e o LTCAT. Essa confusão. Eu sou formado como técnico em segurança do trabalho há 20 anos. Estou no mercado também como tecnólogo em segurança do trabalho. Tenho uma formação em engenheiro ambiental, na engenharia ambiental, e me especializei como engenheiro em segurança do trabalho. E nós estamos no mercado aqui trabalhando em parceria com a Proseg. Então, Rubens, a primeira pergunta, existe realmente essa confusão entre o LTCAT e o laudo de insalubridade e periculosidade? Existe, Gilson. Existe essa confusão, esse embaralhamento das legislações da insalubridade com o LTCAT, por alguns profissionais ainda, né? E por que isso acontece? Olha, porque na realidade, o que acontece? Isso vem desde a nossa formação, né? Desde quando nós fomos estudar dentro lá dos cursos técnicos, até mesmo dentro da especialização em engenharia em segurança do trabalho, não foi ensinado para nós fazermos essa separação das legislações. Eu penso que lá no começo, quando tudo isso começou, veio a questão do Ctrl-C, Ctrl-V, né? Dentro da segurança acontece muito isso. Então, eu penso que quando lá iniciou-se a parte da elaboração desse documento, alguém criou, disponibilizou um modelo na internet, e aí começou a reprodução desse documento de forma equivocada. Então, não seria, de repente, algo comercial? Falar assim, em vez de vender um LTCAT mais, vender no sentido de elaboração, um LTCAT mais um laudo de insalubridade e periculosidade, unificar os dois, vamos falar assim, a ideia foi juntar o útil ao agradável? Eu creio que não, porque eu creio que foi uma deficiência na formação do engenheiro em segurança do trabalho, para entender as diferenças das legislações que regem o laudo de insalubridade, o laudo de periculosidade e também a parte do LTCAT, né? Porque a parte do laudo de insalubridade e o laudo de periculosidade, ele atende à lei trabalhista que está na NR15 e NR16, que faz parte da lei 6.514, aprovada pela portaria 3.214. Já a parte do LTCAT, ele tem a finalidade de atender a Receita Federal e também o INSS. Então foi uma confusão, talvez por falta de instrução, ou por falta de repente, estudar mais a fundo sobre as legislações, tanto do LTCAT quanto do laudo de insalubridade e periculosidade. Sim, e isso tem trazido ao longo do tempo problemas para as empresas e até para alguns profissionais que ainda não desvincularam essas duas legislações. Você pega hoje laudo ainda que ainda tem essa redação trazendo conteúdo da NR15. Tá? Então, para deixar bem claro para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, qual que é a legislação que fala sobre o LTCAT e qual que é a legislação que fala sobre o laudo de insalubridade e periculosidade? Perfeito. Então, vamos falar primeiramente do laudo da insalubridade e o laudo da periculosidade, né? A Lei 6.514, ela foi criada para alterar o capítulo 5 da CLT. E dentro dessa alteração, ela trouxe as normas regulamentadoras, né? E dentro delas tem a NR15 e a NR16, que a NR15 é para a questão do adicional de insalubridade e a NR16 para o laudo de periculosidade. E aí foi criada a Lei 8.213 e o Decreto 3.048 para ser balizador do LTCAT, que com a finalidade de atender o INSS, Tá. Aposentadoria do trabalhador. Isso. Então o LTCAT ele é somente para a aposentadoria do trabalhador
e o laudo de insalubridade e periculosidade para o adicional diretamente na folha do trabalhador. É isso? Perfeito. Então, assim, quando foi criado o adicional de insalubridade, ele foi para ser feita uma tratativa dentro da organização, direto junto com o trabalhador. Tipo um subsídio para a empresa expor ao trabalhador a determinado agente nocivo que causa mal para a sua saúde, já sentenciando esse trabalhador um possível adoecimento e podendo levar à morte desse trabalhador por conta dos agentes nocivos. Quando você trata da questão da insalubridade, quando você vai para dentro do chão de fábrica, conversar com os trabalhadores, adotar as medidas preventivas para tirar o lado da insalubridade, o trabalhador acaba até ficando chateado, porque está tirando, ele tem isso como um ganho, ele tem como um ganho isso lá no salário dele. Mas, na realidade, a finalidade da segurança do trabalho é fazer a prevenção, né? Cuidar da saúde do trabalhador. Da saúde do trabalhador, né? Certo. E a parte da aposentadoria especial tem outros custeio que tem que ser recolhido para o governo para financiamento da aposentadoria especial, tá? Tá, então vamos utilizar por regra. Vou fazer uma afirmativa. Você vai concordar ou não? Você vai falar assim, não está certo ou não? Então, todo trabalhador que recebe insalubridade tem direito à aposentadoria especial? Necessariamente não, porque aí nós temos que avaliar as legislações separadas, né? Eu tenho que analisar a legislação que traz a insalubridade, que faz menção dela, e lá o anexo 4 do decreto 3.048, que lá na lei 8.613, a lei disse que quem iria definir os agentes nocivos, que são ensejadores de aposentadoria especial, era o Poder Executivo. E foi definido no decreto 3.048 de 99. Tá. Então, não tem uma relação direta. Agora vou inverter a pergunta. Quem tem direito à aposentadoria especial tem direito a receber a insalubridade? Também não. Tem agentes nocivos que gera aposentadoria especial e muitas vezes não gera o adicional de insalubridade. Você entendeu? Sim. Você consegue dar algum exemplo disso aí? Bom, um exemplo, nós vamos pegar uma questão bem polêmica hoje que está no nosso meio da segurança do trabalho, que é o calor por fonte natural. Acabou de ser alterada a NR15 e lá disse que o adicional de insalubridade é somente para calor gerado em local fechado e por fonte artificial, não por fonte natural. Já no decreto 3.048, já faz menção sobre o calor. E quando você vai dentro das hierarquias das legislações, nós enquadramos o calor por fonte natural como gerando aposentadoria especial para o trabalhador. Então, o decreto 3.048 é referente ao LTCAT. Então, ali, o calor independente da fonte, ele gera o adicional, a tributação, para o recolhimento da tributação para a aposentadoria especial, é isso? Perfeito. Então, o que acontece? Quando esse trabalhador está exposto a esse agente nocivo, trabalhando lá a céu aberto, e o profissional que vai elaborar esse documento tem que reconhecer, lógico, acima do limite de tolerância que está na NR15, você vê que o decreto 3.048 puxou o limite de tolerância da NR15. Certo. Então, o profissional tem que fazer esse laudo, o LTCAT, para reconhecer esse agente, e caso, porventura, venha a ultrapassar o limite de tolerância, tem que ser reconhecido como especial para esse trabalhador, 25 anos. Uhum. Tá, outra pergunta, qual que é o impacto do LTCAT, do LTCAT e do laudo de insalubridade e periculosidade para o trabalhador? Tá, e na realidade, Justo, o que acontece? Tem impacto tanto para o trabalhador e também para o empregador, né? Vamos falar primeiramente do trabalhador. O trabalhador, quando ele está exposto a esses agentes nocivos, ele tem a tendência, a grande probabilidade de ele ficar doente. Uhum. Então, a nossa finalidade... da exposição da exposição a esses agentes nocivos. Certo.
que deveriam ser controlados na fonte, para evitar que esse trabalhador venha ficar doente, correto? Correto. Então, assim, a ideia não seria pagar o adicional de insalubridade. O correto é fazer o tratamento da prevenção. E muitas vezes tem muitos trabalhadores expostos, trabalhando aos agentes nocivos, que estão recebendo um adicional de insalubridade, mas estão ficando doentes dentro do chão de fábrica das grandes empresas. Até dentro das pequenas empresas também. Você entendeu? E esse ônus não fica somente para o trabalhador, fica para a sua família também, que é um problema social. E tem mais um detalhe, esse trabalhador doente, ele também vem reverberar na sociedade. Você entendeu? Porque a sociedade, ele vai vir para o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, e ele vai ter que ser tratado lá. Você entendeu? Então, é uma complexidade muito grande a questão do trabalhador trabalhar exposto ao agente nocivo que acaba adoecendo esse trabalhador. Então, traz muito prejuízo para a sua saúde, para a sua família, tá? Então, não é legal, não. Certo. Então, assim, a insalubridade, então, assim, ela é vantajosa para o trabalhador no sentido financeiro, né? Então, ele acaba vendo essa forma financeira como uma vantagem, porém, a desvantagem é a perda da saúde do trabalho, porque está sendo exposto. O que nós vemos, e também muitos perguntam, principalmente os empresários, né, falam assim, se existe a possibilidade, de repente, de ter a insalubridade, então é melhor pagar, mesmo não tendo risco, né, com medo de uma ação trabalhista desse trabalhador no futuro, né? Uhum. Então, assim, é melhor colocar o adicional de insalubridade, mesmo não tendo risco, porque evita do funcionário entrar com uma ação. Qual que é o impacto disso aí para a empresa no futuro aí? Olha, todo o adicional, tanto de insalubridade e também o adicional da aposentadoria especial, tem que ser reconhecido através de um laudo, né? E aí que veio essa confusão. Porque lá na Lei 8.213 traz laudo, no decreto traz laudo, e também na NR15 traz o nome laudo, né? Então, a maioria dos profissionais misturaram as legislações e tanto a legislação da aposentadoria especial quanto da insalubridade e acabaram fazendo isso. E muitos empregadores acabam pagando esse adicional de insalubridade até por orientação de outros profissionais que não é um engenheiro sem trabalho, deixando de elaborar os laudos, você entendeu? E isso pode impactar, porque muitas vezes a própria empresa pode estar reconhecendo que ela tem um ambiente insalubre, mas sem ter laudo. E tem muitos empregadores também que pagam os adicionais de insalubridade de forma equivocada, que não era nem para pagar. E isso acaba impactando e gerando um prejuízo na folha de pagamento dele mensalmente, quando tem essa prática no seu dia a dia. Tá. E agora, com essa onda aí, eu faço do E-Social, que já vem se arrastando desde 2014, né? O que é informado hoje para o E-Social? É insalubridade ou é somente parte de aposentadoria especial? Não, hoje é somente a questão da aposentadoria especial. E tem um detalhe, vamos pegar um agente nocivo aqui, que é muito comum dentro das empresas, que é o agente ruído, né? Se ele ultrapassar acima de 85 decibéis, mesmo que a empresa venha fornecer um EPI para esse trabalhador, a empresa fica obrigada a recolher tributo para financiamento dessa aposentadoria. Mas para isso, Gilson, ela precisa estar dentro de um regime tributário que vai pagar esse tributo, que vai recolher esse financiamento. Certo. Tá? Então não é qualquer empresa que vai pagar esse adicional. Não. O tributo, não o adicional. O adicional é da insalubridade e da periculosidade. Isso. Né? Mas que vai pagar o tributo. Não é toda empresa que paga diferencial da tributação. Não são todas as empresas que são enquadradas, né? Só para a gente fazer um adendo aqui,
Tem algumas empresas, vamos dar um exemplo, uma empresa do Simples Nacional, que não está lá na Lei Complementar 123, se essa empresa tiver um funcionário exposto a agente nocivo, o trabalhador tem o direito à aposentadoria especial, mas ela não vai recolher tributo, você entendeu? Então é muito importante saber qual que é o regime tributário que essa empresa está nesse momento para fazer o pagamento do custeio do financiamento da aposentadoria especial, você entendeu? Tá. A gente está falando de tributação, de LTCAT, de laudo de insalubridade e periculosidade. Então, assim, tributação fala assim, não é nossa área, né? Não é nossa área de formação, porque quem desenvolve os laudos geralmente são engenheiros ou médicos, né? Engenheiro de segurança do trabalho ou mestre do trabalho, né? Profissionais específicos, mas são profissionais que não têm uma formação específica sobre tributação. E a gente acaba falando de tributação em cima do LTCAT. Qual que é essa relação, fala assim, da tributação da Previdência, né, que é a tributação em cima da Previdência, qual que é a relação dessa tributação com os profissionais? Fala assim, o que impacta isso? Fala assim, no desenvolvimento de um laudo, por que eu tenho que me preocupar com a parte tributária da empresa, nesse sentido? Bom, para a empresa, isso é muito importante, até quando ela contrata um profissional para elaborar esse laudo. Por quê? O que acontece? Quando se faz um laudo de forma equivocada, por exemplo, pegando o nível de ação da NR15 e colocando dentro de um LTCAT, porque o fator de dobra ele pode também alterar tudo isso e pode levar o empregador incorrer no erro de não pagar o tributo, porque dentro do LTCAT foi colocado pelo profissional de segurança do trabalho que o protetor auditivo está atenuando o adicional de insalubridade, e aí a empresa acaba deixando de pagar esse custeio do financiamento da aposentadoria especial. Então, quando esse profissional vai fazer um LTCAT, ele tem que fazer um LTCAT muito bem feito, muito bem orientado, conforme as normativas que regem a parte da aposentadoria especial, porque senão ele pode induzir o empregador, né, o seu cliente, a recolher o tributo de forma, aliás, deixar de recolher o tributo e causar um prejuízo lá na frente para o seu cliente. Tá? Eu acho que os dois lados, né? Deixar de recolher ou recolher a mais, né? Recolher desnecessário, né? Também. Os dois lados, né? Deixar de recolher, qual que é o impacto de deixar de recolher o tributo? Vamos supor, eu tenho funcionários expostos ao ruído, né? Acima de 85 decibéis, que vai dar o direito à aposentadoria especial. Minha empresa, não sendo simples, né, que no caso eu sou obrigado a fazer o recolhimento do tributo, fala assim, mas eu não vou recolher esse tributo, né, não vou informar que meus trabalhadores estão expostos a esse risco. Qual que é o impacto disso? Quanto que gera multa? Daqui 2 anos, sei lá, vou só recolher o que está atrasado? Qual que é o impacto disso para o empresário? Gilson, essa pergunta sua, eu acho que nós precisamos marcar um novo podcast, conversar com vocês a respeito disso. Essa pergunta é muito importante e eu acho que não vou nem responder para você agora. Já vamos deixar um gatilho aí para o nosso próximo podcast. Eu acho que o importante agora é nós entendermos a importância de se fazer um bom LTCAT, separando as legislações da insalubridade com a periculosidade. Porque se nós formos entrar nesse viés das multas, nós poderemos assustar os nossos amigos, né? E de repente já querer Agora saber... Você já assustou. Não. Pessoal, porque é o seguinte, vamos lá. Só para nós entendermos melhor aqui. A questão do LTCAT, a cobrança dele ele é um pouco mais efetiva pelo órgão arrecadador, que é da Previdência Social. Porque desde 2005, 2007,
a Receita Federal ela começou a ser o órgão o arrecadador de todos os benefícios que é pago pelo INSS. Então, quando a gente entra nessa seara da questão do LTCAT, ele é um pouco mais complexo, porque aí nós temos que puxar a legislação e falar das legislações, quais são os valores dessa multa, como que é cobrado tudo isso, você entendeu? E tem outras normativas da própria Receita Federal que faz menção ao LTCAT. Você que está nos assistindo agora, você sabe qual que é essa legislação da Receita Federal que faz menção ao LTCAT? Do INSS eu sei, eu acho que também você sabe, né? A IN 77 de 2015 faz menção do LTCAT. Mas e a Receita Federal? Então, por isso que eu estou falando aqui para o Gilson, já agendarmos um novo podcast para a gente falar um pouco melhor disso aí. Porque isso aí vai trazer complicações. Ainda mais nesse momento agora do e-social, Gilson, ainda tem profissionais, eu creio que tem, elaborando o LTCAT com texto da NR15 dentro do seu LTCAT. Isso não pode. Tem que saber separar, fazer essas tratativas, separações. Laudo de insalubridade é uma coisa, laudo de periculosidade é uma coisa, e o LTCAT é totalmente independente, diferente desses dois laudos. Tá? Inclusive para atender órgãos diferentes, né? Órgão diferente, porque aqui que acontece? Quando você fala das legislações trabalhistas, ela está muito ligada à cobrança do próprio Ministério do Trabalho. Certo. E quando você fala do LTCAT, ele tem a finalidade de subsidiar o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que é para gerar o benefício, a aposentadoria para o trabalhor. Okay? Pouca gente dava importância para o PPP, né? Pouca gente dava importância ao PPP, que foi criado em 2001. Desde lá para cá, a importância do PPP para o trabalhador. Agora, a partir de janeiro de 2023, ele passa a ser eletrônico. Então, o que vai ser migrado para o PPP do trabalhador? Vai ser uma informação de um LTCAT feito com uma legislações trabalhistas, que vai impactar muitas vezes na aposentadoria de um trabalhador, vai impactar nos tributos a serem pagos por uma empresa, porque de repente ela está comprando um laudo de um profissional que não está atualizado. Aí acaba prejudicando essa empresa. E aí, provavelmente, esse empregador vai ser cobrado pela Receita Federal. Certo. O LTCAT, ele pode ser feito de forma qualitativa ou tem que ser quantitativo? Tem alguma normativa para isso? Tem alguns parâmetros para isso? Qual a legislação possível? Se fala assim, vou ter que fazer quantitativo, qual que é a legislação que tem que seguir para isso? O LTCAT ele pode ser feito tanto quantitativamente, agentes que está lá no Decreto 3048, anexo 4, mas também qualitativamente. Só para você ter uma ideia, você sabia que a maioria dos agentes nocivos, geradores de aposentadoria especial, eles são avaliados qualitativamente, nem precisando fazer a quantificação? Abre o olho. Assim como eu abri meu olho, e aí eu estou abrindo o olho aqui dos nossos amigos da Proseg, no qual nós estamos hoje fazendo parte do corpo técnico da Proseg, para a gente melhorar o nosso trabalho. Agora, nós queremos compartilhar nosso conhecimento com vocês. No próximo podcast, nós já iremos entrar nessa seara, dessa pergunta que o Gilson me fez, dos impactos financeiros que uma empresa pode receber da Receita Federal e até o trabalhador profissional da segurança do trabalho, médico do trabalho, engenheiro em segurança do trabalho. Uma ação regressiva do próprio empregador. Certo. Tá, então, posso fazer uma avaliação tanto quantitativa ou qualitativa. Claro que depende muito do risco a ser avaliado, né? Sim, do agente nocivo a ser avaliado. Sim. Antes você falou, no início ali do podcast, você falou um item do fator de dobra. Eu acredito que isso aí vai ser um assunto específico também, né? O fator de dobra, principalmente quando eu falo do ruído, né? QI3 ou QI5, qual que eu vou utilizar? Né? Qual que é a diferença dos dois? Fiz uma avaliação do meu PGR, fiz uma dosimetria de ruído de 8 horas. Posso utilizar essa avaliação
do PGR, da dosimetria de ruído, para o LTCAT? Ou tem que fazer uma avaliação separada por causa desse fator de dobra? Então, Gilson, para o LTCAT, nós temos que seguir a questão em relação ao ruído, né? Nós temos que seguir os parâmetros da NHO 01. Mas tem muitos profissionais ainda que eles estão, como eles estão pegando a parte da legislação da insalubridade para colocar dentro do LTCAT, eles estão colocando o Q5 ainda dentro do LTCAT, tá? Certo. E como o parâmetro para elaboração, o decreto 3048 mandou usar como metodologia as NHOs da Fundacentro, dentro da NHO 01, traz o Q3. O Q3. Para o LTCAT, utilizar o 3. O Q3, para o LTCAT, respeitando a hierarquia das leis que está dentro do decreto 3048. Remete-se para a NHO 01 da Fundacentro. Até para os profissionais entenderem, eu creio que muita gente já sabe disso também, mas por experiência, quando fazemos duas avaliações simultâneas do QI3 ou QI5, pode fazer a avaliação no mesmo equipamento. Hoje existem equipamentos que fazem as duas avaliações simultâneas. A diferença do valor final é gritante, né? Então, assim, tem fatores de supor algum ruído que está dando lá no limite, supor 85 decibéis, deu a dosimetria de 85 decibéis redondo, tá? Então, assim, quando o fator de troca é menor, né, não vai dar 85 decibéis, né? Vai dar os 82 decibéis, né? Que são 82? Agora, não, na realidade é assim, quando você pega o Q5, ele diminui na realidade, né, a questão da dose para esse trabalhador. Quando você usa o Q3, ele já aumenta essa dose para o trabalhador. Então ele eleva, né? Então ele é mais protetivo. O Q3 é mais protetivo. Mais protetivo. Mais protetivo, tá? Tá. Então essa é a intenção da parte da Previdência, realmente trabalhar mais nessa parte de proteção, não vou falar excessiva, mas uma proteção mais segura do trabalhador. Isso. Então, assim, na realidade, a finalidade da aposentadoria especial também tem esse cunho de remunerar, mas só que a aposentadoria especial ela já faz uma redução do tempo de exposição desse trabalhador. Você entendeu? Porque quando o trabalhador está exposto ao agente nocivo, que gera aposentadoria de 15, 20, 25 anos, a ideia é tirar esse trabalhador, dar um tempo maior de vida para esse trabalhador, tirando ele da agente nocivo. Você entendeu? Já a insalubridade não tem esse cunho protetivo. Porque enquanto o trabalhador está exposto trabalhando ali aquele agente nocivo, a empresa está pagando, está comprando essa saúde do trabalhador. Você entendeu? Entendi. Então é muito importante para todos nós prevencionistas, ainda mais agora com o advento da NR1, o novo formato de gestão que está dentro do PGR, fazer uma verdadeira gestão no sentido de fazer prevenção da saúde do trabalhador. Acho que a grande ideia da segurança do trabalho é essa, né? Não seria nada para gerar um tributo para o trabalhador, porque esse dinheiro da insalubridade, Gilson, ele não vai servir para comprar um remédio lá na frente. Ele não vai servir para pagar um leito de enfermidade para esse trabalhador. Ele não vai servir para subsidiar essa família futuramente, na provisão da sua casa. Que foi a intenção do projeto, né? Então, infelizmente, essa intenção que foi colocada foi simplesmente assim, olha, você paga uma merrequinha para o trabalhador, compra a saúde dele, expõe ele gera um produto para você. Mas o objetivo hoje, que eu tenho estudado dentro da nova NR1, é fazer uma prevenção mais efetiva, que traz realmente uma proteção para esse trabalhador. E agora, a aposentadoria especial, não, ela já... Opa, eu vou tirar o seu trabalhador, empregador, mas você tem que financiar, você tem que colocar o dinheiro no caixa do governo para eu tirar esse trabalhador para dar uma sobrevida para ele. Então tem mais um cunho protetivo. Por isso que é Q3.
Tá? Então, a finalidade é essa, tá? Mas, infelizmente, ainda tem muita divergência, igual tem da parte do LTCAT, laudo de insalubridade, tem muita divergência do Q5 para o Q3. E diante dessas dúvidas todas que tem, tanto entre profissionais, empresários, contadores também, né? Não vou falar de forma geral, mas uma parte, uma fatia desses profissionais realmente tem essas dúvidas, né? Tem essas dificuldades. E no final, quem realmente acaba sofrendo é o trabalhador, né? É o trabalhador. Porque ele que acaba sendo punido ou pelo excesso ou pela falta, de repente pela contribuição, não. Apesar que pela contribuição o trabalhador vai se aposentar de qualquer forma, né? Sim. Mas a empresa sofre pode sofrer uma ação regressiva, né? Sim. Só explica um pouquinho melhor, o que é uma ação regressiva? Olha, a ação regressiva é quando a empresa, por exemplo, quando você vai na Lei 8.213, ela diz que é a obrigação do empregador adotar todas as proteções que está na legislação trabalhista, explicar para o seu funcionário de forma pormenorizada qual o risco que está exposto, adotar a hierarquia das proteções que estão dentro das normas trabalhistas. E aí, quando esse trabalhador vai receber o benefício do INSS e o INSS vê que a empresa falhou nessa gestão, ela vai lá e impetra através da AGU, né, que é a Advocacia Geral da União, cobrando esses valores corrigidos do empregador que deixou de fazer a proteção do seu trabalhador, tá? Tanto quanto acidente, quanto adoecimento, tá? Já existe várias jurisprudências, várias ações regressivas impetradas contra várias empresas que deixaram de fazer uma boa gestão do seu trabalho. E mandou o funcionário lá no INSS para receber benefício. Tá? E tem mais um detalhe, Gilson. Tem mais um detalhe que também pode ser mais um tópico para um novo podcast. A questão do FAP. Os impactos do FAP. E tem vários empregadores, Gilson, que não têm a ideia, não sabe o tamanho do impacto que é o FAP. Porque nós sempre aprendemos da seguinte forma, né? O trabalhador se acidenta ou adoece, a empresa paga os 15 dias, ele vai para a Previdência Social a partir do 16º dia e o INSS abraça e acolhe esse trabalhador. Mas depois que entrou o FAP, através da legislação 10.666 em 2007, a partir de 2010, muitas empresas sofreram impactos e estão sofrendo muito grande, estão sendo impactadas de forma muito grande a sua parte financeira. E ela nem sente, porque é diluído em 26 competências. 26 competências. Isso aí a gente vai conversar mais para frente, tá? Então, agora, com a implantação do E-Social, as informações sendo enviadas diretamente para a Previdência, falando diretamente ao governo, à Receita Federal, Okay. né, porque é o sistema unificado, né, Uhum. todos eles recebem. Então, as empresas que também, supor, não contribuíram, ou de repente contribuíram em excesso de forma equivocada, tudo isso agora vai passar por um filtro, através das informações enviadas pela Segurança do Trabalho agora, né, que é o LTCAT. Sim. Então, assim, vai acontecer essa junção, esse filtro do próprio sistema, uma peneira ali, uma malha fina, né? A malha fina do próprio sistema que vai vincular as informações da tributação com as informações que estão sendo enviadas pelos profissionais da Segurança do Trabalho hoje. Vai ficar muito mais fácil para o governo, através do fisco, fiscalizar as nossas empresas. As empresas que você atende, que eu atendo, que o Gilson atende, que a Proseg atende. Então, assim, todas as informações que nós enviamos na base do governo federal, através do E-Social, ficará muito mais fácil para o governo, através da fiscalização, monitorar e verificar se você mandou uma informação exata, verdadeira ou não verdadeira para o fisco. Então, através desses cruzamentos, que é o E-Social, o governo vai conseguir
avaliar se você realmente mandou uma informação verídica, correta para ele, tá? Só mais um detalhe. Você conhece a fiscalização de alta performance da Receita Federal? Ah, você não conhece? É mais um tópico para um próximo podcast, tá bom? Rubens, pelo jeito, você vai aparecer várias vezes aqui com a gente, né? Porque tem muito assunto, bastante coisas para serem verificadas, assuntos polêmicos, assuntos que alguns já dominam, mas que tem muitas dúvidas e que também impactam diretamente na atividade do profissional, né? O que você estava falando, Lê, a veracidade das informações que estão sendo enviadas, né? Informações verídicas, elas realmente refletem a realidade da empresa, né? Agora, o que você já foi comentado, agora eu vou entrar no assunto referente à vigência do LTCAT, né? Que a gente segue PGR, vou pegar antes ainda, né? PPRA, qual que era a vigência de um PPRA? Vou usar o termo assim, comum, era 1 ano. E, na verdade, a própria legislação não definia prazos para o PPRA. Né? O que pedia periodicidade era uma análise global do PPRA para um novo cronograma, um novo plano de ação. PCMSO, né? A própria legislação também não traz uma vigência do PCMSO em si, mas ela traz um relatório anual do PCMSO, que agora na nova legislação é o relatório analítico anual, um pouco mais aprofundado, com mais detalhes, né? São todos assuntos que a gente vai aprofundar ainda. Agora, quando a gente fala do LTCAT, né, vamos falar assim, deixamos as NRs de lado, entramos só nessa parte da Previdência. O LTCAT tem vigência, tem que renovar todo ano? Qual que é a periodicidade de renovação desse LTCAT hoje? Principalmente hoje, com essa dinâmica aí do e-social. O que o e-social vai impactar diretamente nessa dinâmica do LTCAT? Posso fazer mantenho ele na empresa por 10 anos, 20 anos, 5 anos. Qual que é a periodicidade? O que fala a norma e o que fala, não vou nem o que fala o manual do e-social, né? Mas o que se entende sobre essa vigência, vou usar o termo vigência do LTCAT. Gilson, o LTCAT, a legislação diz assim, ele tem que ser elaborado dentro da realidade atual da empresa e ser mantido atualizado sempre. Ele não tem uma vigência. Você fez o LTCAT no primeiro dia de março de 2022, mas no dia 25 de março houve uma alteração no layout dessa empresa, ou comprou uma nova máquina, ou foi colocado um novo insumo nesse processo produtivo, já é obrigado a atualizar esse LTCAT. Ele não tem vigência mensal, trimestral, semestral e anual. A legislação diz que ele tem que ser mantido atualizado constantemente. Você entendeu? Entendi. Então, não tem mais vigência. Nós, na realidade da Segurança do Trabalho, nós criamos alguns conceitos dentro da nossa cabeça, porque eu creio que a maioria de nós, eu e você, Gilson, nós aprendemos de forma equivocada, de forma meio errônea lá na escola, e viemos perpetuando com essa prática até no dia de hoje. Nós deparamos ainda LTCAT trazendo o conceito de insalubridade. Sim. Tá. Falando da vigência, o trabalhador que está exposto, agora estamos no mês de março, ele está exposto a um agente nocivo que dá direito a ele a aposentadoria especial. No mês de abril, ele vai trabalhar em outro setor, é o mesmo trabalhador, ele vai trabalhar em outra área, em outro setor, e naquele setor fala assim, ele não vai ter agente nocivo que dá direito à aposentadoria especial. A contribuição ela é contínua, a tributação ela é contínua, ou a tributação ela seria, fala assim, mensurada mensalmente, conforme a realidade da empresa, conforme o processo da empresa mesmo? Não, Gilson, a tributação, o pagamento, o custeio
dessa exposição do trabalhador, ele tem que ser feita uma gestão. Então, quando tem exposição, paga-se. No outro mês, se não houver essa exposição, não paga-se tributo, porque está sendo feita uma gestão. Você entendeu? Então, assim, o funcionário saiu fora daquele, não está exposto àquele agente nocivo, quem seja aposentado especial, o empregador ele pode deixar de recolher esse tributo. Tá? Agora, o que acontece? Falta gestão. Por isso que o PGR ele veio com esse cunho de um sistema de gestão, né? Fazer esse gerenciamento dentro das organizações. Tem mais um detalhe, quando você fala de pagamento de aposentado especial, você tem que fazer a gestão mensal do seu LTCAT, verificar se o funcionário está exposto, e tem outras nuances que está dentro do sistema que enquadra esse pagamento de adicional, que também tem que ser feito gestão. Agora, não dá para a gente discorrer tudo hoje, né, Jus? Nós temos que deixar um pouquinho para depois, para os nossos amigos voltarem a nos prestigiar aqui no podcast. Da Prossegue, né? Pode, segue, da Prossegue. Até rimou. E eu espero que vocês estejam aqui conosco novamente, porque nós temos bastante assunto relevante, temas polêmicos, para nós conversarmos aqui. Eu, você, nós, Gilson. Exatamente. É bastante assunto mesmo, como eu falei antes. E hoje, para não delongar muito também, uma explanada geral sobre esse assunto, a relação do LTCAT com o laudo de insalubridade e periculosidade e também a parte de tributação. Só para fechar o que você estava falando antes ali, então, assim, hoje os engenheiros, né, e os médicos do trabalho que fazem elaboração de laudos têm que conversar com o contador, né, porque existe uma vinculação direta hoje referente a isso, realmente fazer a gestão, né? E um resumo de tudo do que nós falamos aqui, para a gente fechar aqui, o LTCAT, então, para fins de previdência, né, atende uma legislação específica, laudo de insalubridade e periculosidade, para atender as normas regulamentadoras, né? Então, Ministério do Trabalho e Previdência, né? E o LTCAT mais voltado para o lado da Receita Federal, que também tem relação direta com a aposentadoria do trabalhador. Perfeito. Né? Que também está relacionado à Previdência. Porém, são órgãos diferentes, hoje unificados por um sistema, mas cada um vai olhar o seu lado. Correto? Correto, Gilson. Você falou do contador. Olha, você que é contador, que está nos assistindo, você sabia que toda a folha de pagamento que você fecha para informar o governo, você precisaria ter os laudos ao seu lado para verificar o que tem que ser enviado, informado para a Receita Federal e também para o Ministério do Trabalho? Então é importante você, contador. E você, profissional da área de segurança do trabalho, que fizeram seus laudos, né, tanto de insalubridade quanto periculosidade, até mesmo, muitas vezes, tirando o adicional de insalubridade do trabalhador por adoção de uma medida preventiva individual, né, Dr. Paulo Rogério, ele menciona que a empresa tem que garantir que o trabalhador vai usar aquela proteção por 8 horas de trabalho, se for a sua carga horária, o dia todo, a semana toda, o mês todo e o ano todo, para deixar de pagar o adicional de insalubridade. Falar em aposentado especial, vamos pegar o ruído que nós falamos bastante aqui, mesmo que a empresa forneça o melhor EPI, protetor auricular, ou auditivo, como queiram, ela, passando de 85 decibéis, ela fica obrigada a pagar o tributo, a recolher o tributo como custeio para financiamento da aposentadoria especial. Então, assim, os contadores, as empresas que têm seus departamentos pessoais internos, eles têm que estar muito ligados com a segurança do trabalho. Agora tem que andar juntinho, um com o outro. Senão não vai dar certo, porque as informações elas têm que casar. Quando você vai fechar sua folha, departamento pessoal, contador,
chame o pessoal da segurança do trabalho. Olha, nesse mês teve exposição do trabalhador a agente nocivo que gera aposentadoria especial, gera o adicional de insalubridade. Quem vai dizer para vocês é o Gilson, que é um engenheiro de segurança do trabalho, você que também está aí nos assistindo agora. Então é você que vai informar, que vai subsidiar o seu departamento pessoal, a sua contabilidade para fechamento de folha. Muito bom, Rubens. Então, vamos encerrar aqui esse podcast de hoje, PodSeg da Proseg. Esse foi o primeiro de muitos que irão decorrer aí. E aguardo vocês aí no próximo vídeo, aí no próximo podcast da Proseg. Deixar o Rubens aí encerrar aqui agora, se despedir um pouco, mas no próximo aí estará com a gente também nesse PodSeg. Gilson, quero agradecer você, aos nossos ouvintes, já convidando vocês para o nosso próximo podcast, né? Aqui da Proseg, da PodSeg, da Proseg, tá? Onde nós já deixamos alguns gatilhos aqui para nós falarmos futuramente, tá? Então eu agradeço aqui a atenção de vocês, me coloco à disposição, vai aparecer no link aí nossos endereços, né, eletrônicos do Instagram, né, tanto da Proseg, o meu quanto do Gils. Vocês podem ficar à vontade, se tiver alguma dúvida, por favor, nos envie, estaremos dispostos aqui a responder para vocês, mas aguardo vocês bem próximo, tá? Até mais! Até mais!